Capítulo 15. No meio da noite, acordei com o som da minha própria voz, por conta de um sonho tão realista com o Léo que me deixou muito agitada, para não dizer encabulada, o que seria uma proeza e tanto, para quem está deitada no escuro e sozinha. Ao escutar a Suzane roncar baixinho na cama ao lado, recuperei o fôlego e relembrei todos os vívidos detalhes. O contorno dos ombros largos dele se curvando sobre mim, suas mãos entre as minhas pernas, sua boca no meu pescoço e ele me penetrando bem devagarinho. Alerta e toda arrepiada, eu mordi o lábio com força ao me dar conta de que ele estava apenas um andar acima de mim, em uma cama exatamente como aquela. Podia ser que estivesse sonhando com a mesma coisa e, quem sabe, até estivesse acordado e desejando que acontecesse de verdade. Exatamente como eu. Seria muito fácil, pensei. Tudo o que eu precisaria fazer seria pegar o telefone, ligar para o quarto 612 e sussurrar: "Posso ir até aí te ver?" Ele responderia: "Sim, gata, venha logo." Eu sei que ele pediria para ir, sei por causa do trabalho de amanhã, exatamente pelo fato de estarmos ambos em Los Angeles, hospedados no mesmo hotel. Sei por conta do olhar inconfundível que ele me deu lá no bar, um olhar em que até mesmo a Suzane reparou, mas acima de tudo sei o quanto era bom quando estávamos juntos. Não importa o quanto eu tentava negar e ignorar, ou me concentrar apenas no modo como as coisas acabaram. Eu tinha consciência do que vivemos e ele com certeza deve se lembrar também. Eu fechei os olhos com o coração disparado e certo temor, e imaginei me levantando da cama, me espreitando em silêncio pelos corredores, chegando à porta do quarto do Léo e batendo uma vez só, exatamente como ele fez naquele dia em que bateu na porta do meu quarto de hotel durante aquele julgamento tantos anos atrás. Eu podia vê-lo claramente me esperando do outro lado da porta, com a barba por fazer e os olhos inchados de sono, e depois me conduzindo até a cama e me despindo. Uma vez, sob os lençóis, não haveria discussão sobre o motivo do nosso rompimento, nem sobre os últimos 8 anos, nem sobre o que ou quem quer que fosse. Não trocaríamos sequer uma palavra. Haveria apenas o ruído da nossa respiração, dos nossos beijos e dos nossos gemidos. Tentei me convencer de que aquela sensação não significava nada. Não tão longe de casa, não no meio da madrugada. Tentei me convencer de que era apenas uma confusão mental, a continuação de um sonho bom demais e real demais para se resistir. Quando tornei a acordar, horas depois, os raios de sol já inundavam o quarto. E Suzane já estava toda serelepe para lá e para cá, arrumando as coisas dela e as minhas, enquanto acompanhava a TV sem som. "Abençoado seja o sol do oeste", eu resmunguei. "Eu sei", disse ela, olhando por cima de sua nécessaire. "Esquecemos de fechar as cortinas." "Também esquecemos de tomar uma aspirina", comentei, franzindo os olhos com a cabeça latejando. Fui tomada por uma onda de culpa e arrependimento, como acontecia depois das noites de balada na faculdade. Acordar de manhã depois de beber todas e ouvir muita música alta. E principalmente sabendo que tinha me empolgado demais e acabado de beijar um cara com quem, de outra maneira, nem sequer teria conversado. Disse a mim mesma que aquilo estava longe de ser a mesma coisa. Não tinha acontecido nada na noite passada, foi só um sonho, só isso. Os sonhos, às vezes, em geral, não significam absolutamente nada. Uma vez, durante a minha agonia adolescente de ajustar o aparelho nos dentes, eu tive um sonho bem provocante com meu dentista, um homem careca, sem graça, pai de um carinha do time de futebol americano que era da minha classe, e com quem eu poderia até ficar. Era a batata que eu não tinha nenhum interesse real pelo Dr. Popovich, em nenhum nível subconsciente possível. Ainda assim, no fundo, eu sabia que aquele sonho não tinha surgido do nada.
E mais importante ainda, eu sabia que o sonho em si não tinha importância nenhuma. O problema era como eu me sentia depois, quando acordei. Era como eu me sentia naquele momento. Eu me senti e me espreguicei, sentindo-me melhor só por sair da posição horizontal. E ao me levantar de vez, assumi minha postura profissional e eficiente. E cheguei a tratar minha irmã com um tom decidido, quase empresarial. Eu não podia me dar ao luxo de me perder em devaneios e fantasias ridículas, como uma sessão de fotos tão importante e crucial na minha carreira agendada para logo mais à tarde. Repetindo as palavras do Frank, meu mentor, o show vai começar. Mas, algumas horas mais tarde, depois de ter terminado a checagem completa das baterias e o levantamento dos meus equipamentos, revisando minhas anotações e ligando para meu assistente temporário para confirmar a nossa agenda, além de checar pela terceira vez com a gerente da lanchonete para me certificar de que ela de fato fecharia o local por 2 horas, conforme solicitado pelo Drake, ali estava eu no chuveiro, debaixo da água bem quente, ainda divagando sobre o Léo, desejando que tivesse trazido minhas roupas mais bonitas para a sessão de fotos, avaliando quanto eu estaria me sentindo mal agora caso tivesse ligado para ele na noite passada, e imaginando se teria mesmo valido a pena, e por fim crucificando-me por nem sequer imaginar a possibilidade de uma coisa terrível como aquela. Em uma certa altura, Suzane interrompeu meus pensamentos e gritou em meio à nuvem de vapor: "Você continua viva aí dentro?" "Sim, senhora", respondi educada, relembrando que quando adolescentes, ela costumava abrir a fechadura do banheiro com um grampo de cabelo e entrava sem avisar, invadindo meu único momento de privacidade na casa apertada que morávamos. "Você está nervosa ou é sujeira mesmo?" Ela me perguntou naquele momento, retirando o vapor do espelho com uma toalha e se pondo a escovar os dentes. Desliguei o chuveiro e retirei o excesso de água dos cabelos enquanto admitia a ela que estava de fato nervosa, omitindo, é óbvio, que o motivo real do meu nervosismo não tinha nada a ver com fotografar o Drake. Era mesmo surreal ver os dois juntos, batendo papo enquanto almoçavam. Léo um hambúrguer e Drake uma salada grega. Por um momento eu me abstraí da situação para absorver todos os detalhes. Eu reparei que o cabelo de ambos é do mesmo tom de castanho e que enquanto a barba de Drake já dá os primeiros sinais de crescimento e seu cabelo é comprido e ligeiramente mais oleoso, Léo estava bem barbeado em um estilo quase conservador em relação ao que ele era na verdade. Ambos vestiam camisetas lisas pretas, mas a do Léo era um modelo mais comum e a do Drake era cheia de estilo e marcava mais o corpo, além de custar umas 5 vezes mais caro. Além dele também ter caprichado nos acessórios com um brinco de argola de prata, diversos anéis e óculos com lente cor de âmbar, uma marca registrada. Muito mais que sua roupa ou aparência, o que mais me chamou a atenção foi o clima sereno e relaxado que cercava sua mesa. Léo, que parecia sexy e muito à vontade, conseguira fazer Drake relaxar e até mesmo demonstrar interesse por perguntas que ele já devia ter respondido mais de 1000 vezes. Reparei também que Léo havia trocado seu antigo bloquinho de anotações amarelo por um mini gravador prateado, discretamente posicionado ao lado do soleiro e o pimenteiro, do saleiro e o pimenteiro. Na verdade, se não fosse pelo gravador e pelo fato de Drake ser o Drake, ninguém diria que se tratava de uma entrevista. Até mesmo o leão de chácara super fashion, que aparentemente trabalhava para o Drake, guardou uma distância respeitosa próxima ao balcão, mérito também do Léo. Eu já tinha visto muito pessoal que fazia linha relações públicas ficar rondando celebridades bem mais famosas com os olhos abertos contra perguntas mal intencionadas ou inapropriadas feitas por jornalistas de maior calibre. Certamente o brucutu devia ter percebido que o Léo era um cara íntegro, ou no mínimo um jornalista íntegro. "Caramba", Suzane sussurrou sem tirar os olhos dele. "Que rosto bem definido ele tem." Embora eu soubesse que não estávamos admirando o mesmo homem, concordei, desfrutando em último instante da visão do Léo.
Por fim, eu disse: ok, mãos à obra, e comecei a descarregar meu equipamento, analisando os vários cenários e buscando a melhor fonte de luz natural. Disfarce e tenta agir como uma assistente, Suzane. É para já, ela disse enquanto a gerente da lanchonete se aproximava. O nome dela era Rosa, uma mulher baixinha e gordinha, cujo ar perturbado dava a ela a impressão de ter a testa toda enrugada. Desde que ela tinha nos recebido, era a terceira vez que ela vinha perguntar se queríamos algo. Eu tive a sensação de que ela estava vivendo o auge da carreira dela, algo que tínhamos em comum, se bem que era verdade que somente uma de nós teria uma brilhante foto 8x10 do Drake e uma caneta de jornalista prontinha para funcionar. Nem mesmo uma água ou um café, ela insistiu. Eu estava muito serelepe para a cafeína, então aceitei que ela trouxesse água e a Suzane, na cara dura, pediu um milkshake de morango. Ótimo, nossos milkshakes são famosos, Rosa comentou orgulhosa e foi apressada em encaminhar nosso pedido. Olhei para minha irmã com um leve ar de desaprovação e de surpresa. Ela deu de ombros e se defendeu. Fazer o quê? Eu trabalho melhor com uma boa dose de açúcar. Você não espera tirar o melhor da sua equipe? Revirei os olhos, aliviada por descobrir que meu assistente de verdade, um novato chamado Justin, estava chegando naquele momento trazendo refletores maiores e outros equipamentos alugados, que eu não conseguia trazer no avião. Depois de nos apresentarmos e conversarmos um bocadinho, comentei sobre os ângulos que considerava melhor e pedi a opinião dele, o que o deixou satisfeito. A admiração dele por esse ato me deu a sensação de ser uma profissional experiente e me valeu como uma injeção de autoconfiança. Justin concordou com a minha avaliação sobre o cenário e a iluminação, até sugeriu algumas coisas. Nós dois colocamos a mão na massa e arrumamos toda a parafernália. Fizemos leituras com o fotômetro e tiramos umas fotos de teste. Enquanto isso, Suzane esboçava uma tentativa de parecer útil, enquanto espichava o ouvido para escutar parte da entrevista. Conforme nos movimentamos pela pequena lanchonete, acabei ouvindo uma outra pergunta do Léo e uns poucos trechos inspiradores de Drake, até que finalmente Just e eu estávamos prontos para começar. Ao consultar o meu relógio e descobrir que estava adiantada, consegui relaxar pela primeira vez no dia, quem sabe da semana. Isso até ouvir Léo dizer meu nome, e ao me virar, ver que Drake e ele estavam me observando na expectativa. Vem cá, Léo gesticulou me chamando como se fôssemos dois velhos conhecidos e ele tivesse acabado de encontrar com um terceiro amigo do qual costumávamos ser inseparáveis. Meu coração deu um sobressalto, e por muitas razões diferentes. Bem, pelo menos duas. Caraca, ele está olhando para você, Suzane murmurou por trás de seu milkshake. Não vai tropeçar nesse monte de fios por nada, hein? Respirei fundo, mentalizei que tudo ia dar certo, agradeci por não trabalhar de salto alto, então caminhei até a mesa onde naquele momento diversas pessoas da equipe de Drake se aglomeravam. Léo olhou através deles, como se fossem invisíveis, e se dirigiu a mim. Oi, Ellen. Olá, Léo, eu o cumprimentei. Sente-se, disse ele, e aí eu tive uma sensação de déjà vu. Mas depois reconsiderei e notei que nós havíamos nos cumprimentado da mesma forma na véspera, ou seja, não era um déjà vu. Chega de ficar racionalizando tudo. Eu me repreendi ao sentar no banco ao lado de Léo. Ele abriu um espaço, mas não muito. Ficamos perto o suficiente para que pudéssemos dar as mãos se estivéssemos lá para isso. Ellen, este é Drake Walters. Drake, quero lhe apresentar minha grande amiga Ellen, Léo anunciou com outro momento surreal. Eu simplesmente não podia acreditar que estava sendo apresentada ao Drake e que Léo foi quem fez as apresentações. Por instinto, ameacei estender a mão, mas então me lembrei do Frank me prevenir sobre a fobia de germes das celebridades e me contive, fazendo apenas uma mensura com a cabeça. Olá, Drake. Eu cumprimentei com o coração palpitando. Muito prazer em conhecê-la, Ellen, ele disse com seu sotaque sul-africano.
Drake foi descoladíssimo, exatamente como eu imaginei que seria. Mas ao mesmo tempo eu me surpreendi, pois ele não era nem excêntrico nem um pouco exagerado. O prazer também é meu. Eu retribuí e parei por aí, lembrando de outro conselho que Frank me dera, que bajular demais uma celebridade é uma verdadeira condenação para um fotógrafo profissional. Não que tivesse me ocorrido dizer muita coisa além de: olha, saiba que perdi a virgindade ouvindo uma de suas músicas, embora fosse a mais pura verdade. Nem 1 milhão de anos eu faria um comentário ridículo desses, ainda que no fundo eu temesse acabar me traindo. Àquela altura, alguém impaciente por ali esfregou as mãos, dando a dica de que era hora de encerrar o papo furado. Você é Ellen Dempsey? A pessoa disse com um sotaque sul-africano ainda mais marcado que o de Drake. Sim, eu respondi, lamentando não ter trocado meu nome profissional quando Andy e eu nos casamos. Você tem 15 minutos para fazer as fotos. Outra pessoa do staff me insistiu com um ar de superioridade. Sem problemas, assegurei, e então me dirigi a Drake. Podemos começar? Claro, ele disse, balançando a cabeça, como só um astro do rock sabe fazer, cheio de ginga, super maneiro. Onde devo ficar? Eu apontei para uma mesa com sofá atrás de nós e apertei meu piloto automático sem perder tempo. Daquele lado, eu instruí. Sente-se próximo à janela, por favor. Será que pode levar sua caneca de chá, por favor? Eu gostaria que ela ficasse em primeiro plano. Ótimo, Drake comentou, com uma piscadela. Eu ainda ia beber mais um pouquinho. Conforme ele tomava posição, notei que Léo me observava com um olhar que só poderia ser descrito como carinhoso. Assim, retribuí com um pequeno sorriso sincero, quase carinhoso. Boa sorte, ele sussurrou, olhando nos meus olhos. Por um instante, fiquei estática, perdida em meu olhar. Então, contrariando meu bom senso, disse a ele: Espera por mim? Léo sorriu. Estava contando com isso. Você não vai se livrar fácil de mim. Eu sorri novamente, mas então me ocorreu que jamais conseguiria encobrir a participação de Léo na história. Andy e Margot iam ver o crédito dele no artigo. Todo mundo ia ver. Nossos nomes sairiam impressos lado a lado, junto ao de Drake. Os três na mesma página. Mesmo assim, ao empunhar a minha câmera, concluí que aquele dia bem que valia uma dor de cabeça. Nos 15 minutos que se seguiram, foi uma adrenalina só. 94 fotos batidas enquanto eu dava instruções monótonas ao Drake. Sente-se aqui, fique em pé ali, um pouco para a esquerda, levante um pouco o queixo, um sorrisinho sem sorrir, um meio sorriso, mão na caneca, mão na mesa, mão no colo, olhe para a janela, olhe sobre seus ombros, olhe para mim e por fim, certo, terminamos, obrigada Drake. E era isso, eu tinha acabado na maior satisfação. E a melhor e mais eufórica parte disso tudo é que consegui a foto, minha foto especial. Sempre sei quando consigo a foto que precisava, e naquele dia eu tive mais certeza que nunca. Drake, com a quantidade exata de luz natural atrás dele, praticamente criando uma auréola suave ao seu redor. O estofado vermelho do assento contrastando com a camiseta preta e a caneca branca. As linhas bem definidas da mesa, da janela e da estrutura óssea do rosto dele, uma perfeição. Obrigada, Ellen, Drake disse sorrindo. Não doeu nadinha. Eu sorri, ou melhor, abri um sorriso radiante para ele, encantada pelo modo como ele fez soar meu nome, como a frase de um poema de uma das suas músicas. Eu estava completamente nas alturas, física e emocionalmente. Assim, depois de Drake ter sido levado por seu séquito, de Justin ter recolhido todo o equipamento, de Rosa ter pendurado com destaque a foto autografada ao lado da caixa registradora e de Suzane ter ido até o balcão para degustar um chocolate batido, eu finalmente tive um momento a sós com Léo, no fundo da lanchonete, encostada na parede, olho no olho, mais uma vez.